Todavia, prossigamos, seja de que maneira for. Saiamos a campo para a luta, lutemos então. Não vimos já como a crença removeu montanhas? Não basta então termos descoberto que alguma coisa está sendo ocultada? Essa cortina que nos oculta isto e aquilo, é preciso arrancá-la. Provocações. 6 anos no ar, hein? É bom E já programa. tivemos muita gente aqui, muita gente falou tantas verdades, tantas inverdades, tantas crueldades, tantas provocações. E nós sempre somos provocados, na realidade. Nós não somos provocadores. A gente não é provocador, a gente sabe que... Não, a gente não sabe nada, na realidade. Em todo caso, nós temos hoje uma pessoa que pode interessar bastante. Porque ninguém sabe exatamente como é que é a mulher, não é? A mulher é sempre o futuro. O que quer dizer o futuro? Ela, de um jeito, do momento ela é assim, do outro jeito ela é do outro jeito. Dizem os psicanalistas que elas são o futuro, a gente não vai entender nunca. Bom, mas tem uma hoje que fala algumas coisas que vão interessar. Sexo, inveja e falsidade são coisas de mulher. Quem disse isso? Freud, Lacan, Perón, Arnold Schwarzenegger? Não. Foi uma mulher. Além disso, ela diz que as mulheres hoje precisam dar função aos homens, constrangidos nesses tempos em que a mulher não precisa mais deles para lhes proteger. A provocadora que diz isso não é uma liderança feminista, é uma escritora, roteirista, colecionadora de pulseiras, tatuagens, e ela é mãe de 2 filhas gêmeas. Segurem-se os que a amam e os que a odeiam, porque aí vem Fernanda Young. Fernanda, comecemos com uma pergunta simples, Fernanda. Você é falsa e invejosa? Eu não sou falsa porque eu assumo as minhas invejas. Então, assim, eu sou provavelmente invejosa e isso é fundamental de ser assumido. Inclusive, a inveja não é um sentimento negativo, a inveja é um sentimento necessário, que, infelizmente, quando é abafada, se torna bastante virulento enfim, aí sim, torna-se uma energia negativa. Mas falsa, não. Eu acho que falsa, não. Invejosa, com certeza. Tem muita inveja de mim mesma. Só de você? Não. De Clarice Lispector, você tem inveja? Claro, tenho inveja de tudo que me atrai, de tudo que me encanta, de tudo que eu gostaria de ser, e isso é um bom sentimento. Eu acho a inveja um sentimento extremamente... Quer dizer, a inveja não é pecado. Não, inclusive nada, né? Tomara. Foi um erro, mas, né? Falsidade eu creio que sim. Falsidade, não diria que é um pecado, mas falsidade é antiestético. Você fala tão tesudamente que eu diria... Faria uma pergunta mais simples. O que é a vida, Fernanda? Olha, a vida é algo... Eu vou até fazer uma citação de um filósofo, creio eu que é Kierkegaard. Pode ser que esteja errada, porque também cito erradamente. Se for religiosa, é dele. Não, mais ou menos, que a vida é algo que acontece entre o primeiro e o último grito. Quer dizer, eu pretendo, entre 2 gritos, fazer algo que seja pertinente, mas essa noção também vai variando conforme o tempo. Por que tem essa pergunta assim para você? Já arranjou uma função para o seu marido? Por que fazem essa pergunta? Olha só, porque eu devo ter dito que os homens precisam ser limitados, serem definidos através do olhar da mulher. O meu marido tem uma função bem importante, que é de organizar as minhas alterações de humor, e dentro de uma unidade familiar que é preciso que haja equilíbrio, já que temos crianças. É indispensável. E agora, realmente as não é mulheres, fácil. na realidade, digamos que a gente é machista, diz assim, levaram 2000 anos para conseguir o orgasmo, depois que conseguiram, ficaram insuportáveis. As mulheres andam chatas demais, eu estou muito impaciente com elas. Inclusive comigo mesma, é claro. Porque realmente é muito lenga-lenga, muita dramaticidade, essa variação de humor que eu acabei de falar, e hormonal, e essa variação mensal, esses ciclos todos, isso é muito enjoativo.
E, de fato, eu constato que hoje em dia eu sinto uma carência muito grande de um convívio maior com os homens. Eu acredito em reencarnação. Acredito que eu vou reencarnar novamente. Aonde você gostaria de reencarnar e como? Ah, eu gostaria de ser homem e morar na Europa. Homem? Está insatisfeita com a sua Não, feminilidade? mas eu quero experimentar também como é ser homem. Como é que você acha que é? Ah, pode fazer mais coisa que mulher não faz, né? Por exemplo? Ah, ter mais liberdade de sair, não precisa ficar dando satisfação com a mãe, com o pai. Mas você vai ter depois que se relacionar com uma mulher, você acha legal? Não sei, precisa experimentar pra saber, né? A opinião feminina sua, qual é? É legal? Ser mulher? É. Você não me parece muito convencida. Não, mulher não. Mulher eu não quero voltar. Eu quero voltar a ser homem. Mulher eu não... Não é preconceito, não é nada mais mulher, não. Eu quero ser homem, pô. O que é se não é preconceito nem nada? Não, eu como descendente de árabe, eu prefiro voltar homem. Espero que os leitores adentrem este universo mafioso da mulher. Não é poder demais? Olha, a questão é, a minha literatura não é uma literatura feminina. Entretanto, eu acho ainda que, mesmo que eu esteja com uma certa antipatia das mulheres, no geral, o mundo feminino é muito mais ruidoso. Então, inevitavelmente, os meus personagens femininos acabam falando e se expressando de mais... são mais verborrágicos e, por isso, são mais dramáticos, enfim. Então, eu acabo cometendo a deslealdade de contar muitos segredos da mulher através dessas personagens. Mais que Hilda Hilst, por exemplo? Olha, eu posso me sentir do grupo. Isso que você tem nos braços é prazer? Olha, durante algum tempo, eu acredito nisso esteticamente, eu acho bonito. Eu não mudei de opinião. Mas como eu comecei a fazer tatuagem há 20 anos atrás, eu tenho certeza de que a maioria das vezes que eu fiz uma tatuagem era uma maneira de... Prazer. Provavelmente, mutilação, de certa forma. Sim. Não era prazer? Não, é prazer, não exatamente prazer. Não que eu sinta dor e goste de sentir dor, mas todas as vezes que eu fiz uma tatuagem, ou que eu coloquei um piercing, enfim, ou que eu raspei a cabeça, eu estava tentando me reencontrar, eu estava tentando me identificar. Era uma maneira de localizar. No exterior, porque no interior você já sabia. Não exatamente. Talvez o meu exterior precisasse passar alguma espécie de angústia. Então, é um retrato do meu interior nessas temporadas. Ou seja, hoje em dia nem tanto. Claro você saiu da angústia? Eu estou bem melhor. Desde que as minhas filhas nasceram, eu parei com a ideia de que eu deveria morrer, então foi bem melhor para mim. Você pensava em morrer? Eu achava que era a melhor coisa a ser feita. Você não se suicidou por quê? Porque eu acho antiestético e pouco higiênico. Não existe reencarnar. Ninguém reencarna. Mentira. Gostaria de ir pro céu, né? Ficar lá fazendo o quê? Não sei. É melhor que o inferno, né? Mano. Na minha vida pessoal, eu tenho todos os métodos que uma mulher mantém. As mulheres são, eu creio, sejam mais limpas, mais asseadas, as unhas e a estética, a coisa de tentar manter um viço de juventude pintando seus cabelos, sabe? Tem uma coisa que é claro, como mulher, eu atuo nessa medida. Mas eu não me considero uma artista tipicamente feminina. E eu acho, sim, que os homens, eles, por sua liberdade, por esse exercício de liberdade de se permitirem a escatologia na arte, ao desgusting, ao sujo, são muito mais interessantes e essa liberdade é necessária. Os homens te olham muito na rua? Você é bonita? Olha, né? eu acho que os homens... há uma certa provocação, porque os homens não gostariam de se casar comigo nem de serem meus pais, eu acho. Mas eles gostariam de dormir com você. Sim, porque é como se fosse algo muito exótico. Então torna-se erótica a ideia de que talvez uma pessoa tão tatuada e seja uma pessoa
enfim, que eu seja algo muito exótico, como uma amante, mas não como uma filha nem como uma mulher. E como é que você reage a esse assédio? Eu sou uma pessoa muito discreta, então realmente na maioria das vezes eu não estou exposta a esses assédios. Eu percebo, é claro, os olhares e percebo que se eu desse um pouco mais de atenção, eu poderia, enfim, me utilizar sexualmente ou de forma humorada. Você nunca deu? Não, já dei. Não, para quem? Para quantos? Não. Você nunca deu atenção a esses assédios? Já dei para quantos? Eu não dou. Apesar de que quando eu falo uma frase dessa, ela vai no excesso para que a compreensão seja feita rapidamente. Nós estamos na televisão. Mas é claro que muitas pessoas interessantes cruzam os olhares comigo e eu fico orgulhosa e envaidecida. E acho até que eu tenho um tipo de beleza e um tipo de comportamento social que elimina os babacas. Eu acho que um homem, para me achar bela, provavelmente tem que, afora esses que querem experimentar o exótico, que é a perversão do que seria me ter, tem pessoas que se atraem por mim por causa de um olhar poético. E eu realmente, esses eu posso cruzar os meus olhos. E mas quanto mais poético, mais verdadeiro. Eu gosto muito da poesia, é claro. A pior doença que existe no mundo não é a AIDS, o câncer, a tuberculose, mas é a inveja, o olho gordo, a falsidade. Então a gente trouxe aqui hoje um presente, uma lembrança para aquelas pessoas que realmente têm fé. É um patuá que a gente trouxe da Bahia. O patuá é uma oração benzida, um cristal, que lá eu vou ensinar como usa. Para te proteger contra inveja, olho gordo, falsidade, para você ter seus caminhos abertos. Católica, apostólica, romana, praticante. Você acha o Papa infalível? Não, inclusive eu não sou tão católica, apostólica, romana, praticante, não, pelo contrário, eu estou cada dia que passa mais distante do catolicismo, justamente porque, depois de uma certa, enfim, depois de uma certa idade, você começa a achar que aqueles rituais todos que poderiam ser bem românticos e interessantes e tal, uma babojada, baboseira, bobajada. As putas libertas viram canalhas. As lésbicas libertas viram machões. E as mães libertas, me fale. Olha, viram umas chantagistas. Explica melhor. Minha maior autocrítica como mãe é tentar conter o meu espírito de chantagem. A tendência é que se elas não devolverem os meus anseios e não se tornarem aquelas que eu imagino... Não espere nada, nada, meu eu vou amor. me tornar uma chantagista. Não, eu não espero. Exatamente. Mãe é pânico. Não, por isso que eu não quero, por isso que eu tenho que me autocriticar, porque qualquer expectativa, ela é parceira da chantagem. E para mim, a mãe é uma chantagista. Minha filha não aceita ser criticada e é uma pessoa muito difícil de conviver. Quem disse? Minha mãe. A senhora, sua mãe. Defenda-se. Olha, essa frase realmente eu acho de uma injustiça tão grande, mas enfim. Mãe é mãe. Mãe é mãe, ela pode achar isso. E de fato, para uma mãe, para minha mãe, eu provavelmente sou muito difícil. O mistério da mulher está em cada afirmação ou abstinência, na malícia das plausíveis revelações, no suborno das silenciosas palavras. Ser mulher é um saco, é um porre, mas eu não sei, porque eu sou uma pessoa que eu falei pra você, eu vou em busca da minha felicidade. Então, se minha felicidade é do lado de uma mulher, eu vou. Se ela é do lado de um homem, tudo bem, então que seja do lado dele. Então, eu faço tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo aquilo que eu tiver vontade, eu vou atrás. São as mulheres que são poderosas ou os homens que são resignados? Eu acho que os homens estão resignados e as mulheres, mesmo as poderosas, têm essa tendência ainda de se tornarem objetos, porque ali elas se identificam. Elas conseguem se legitimar como mulheres se elas se tornarem as mulherzinhas. Então, mesmo as mulheres poderosas, as que se creem poderosas, as que alcançaram circunstâncias de poder no trabalho, enfim, socialmente, politicamente, tem um momento qualquer em que elas ficam fragilizadas porque precisa ser a mulherzinha do cara. Tenho visto muito isso. Olha, eu tenho certeza que eu vou pro céu, se é que tem. Lógico, eu fui professora, já paguei meu karma. Tomei conta
pai e mãe, meu pai morreu com 90 e poucos anos, minha mãe com 80 e poucos, cuidei dos dois. O marido ficou doente 15 anos, cuidei dele. Então, você não acha que eu mereço? Após Os Normais na TV Globo, Saia Justa no GNT, um novo programa, um talk show com pitadas de fake reality. Você acha que 98% da população sabe o que é isso? Não, eu acho que, de fato, eu sou uma privilegiada e se eu me esquecer disso, eu devo estar, enfim, eu sou culpada mais do que já sou responsável. Eu sou responsável, mas eu não estou culpada, porque se eu me lembrar que eu sou uma privilegiada, eu posso tentar estender a minha compaixão. Você quer ser responsável sempre? Eu acho que eu sou responsável. Eu acho que qualquer pessoa que não se choca é responsável. Por isso que eu quero me chocar e por isso que dói. Eu adoraria andar pela rua e não ser abordada por coisas que me tiram de uma espécie de paz de espírito que eu tento adquirir, lendo poesia, enfim, cantando mantras, brincando com as minhas filhas, tentando sim acreditar numa vida sensata, não é Brasil. Ética. Não é Brasil. Eu saio no meio da rua, eu não posso admitir. Eu não posso admitir criança sentindo frio no meio da rua. Criança no meio da rua, para mim, é uma indecência. Falando uma vez sobre a invasão do Iraque, você disse que estava cagando para a Mesopotâmia. Não era o que Bush esperava de todos? Essa frase eu poderia ter dito num jantar na minha casa e podendo me explicar, e não num programa de televisão, num teatro, gravado ao vivo para 400 pessoas, em que ali tudo era muito rápido e ali as pessoas me parecem ter entendido, mas na hora que vai para a televisão, é claro, não dá entendimento nenhum. Eu disse que, diante do que o Brasil se passava e diante do que em São Paulo acontecia, já naquela época, índices de mortes brutais, diárias, de abuso, de escárnio, de banalização de um governo ridículo que nós temos, que votar no Brasil não poderia ser obrigatório. Não pode ser obrigatório votar, inclusive, porque democraticamente isso é uma contradição. Entretanto, naquele nível todo de banalidade diante da morte, a quantidade de gente que morre, que é abusada, a quantidade de miseráveis que nós temos num país tão grande quanto o nosso, realmente, o que me chocava na época era que todas as pessoas tinham incríveis opiniões a respeito do Iraque e que tinham incríveis opiniões o quanto era triste acabar com a Mesopotâmia. E eu, sinceramente, diante da dor de viver num país em que crianças me abordam o dia inteiro no meio da rua, e isso me choca, porque no dia que não me chocar mais, me tornei um burguês amedrontado e de escárnio diante da miséria. O que me choca é que, sinceramente, eu estou cagando e andando para a Mesopotâmia. Não assim, é claro, eu não estou cagando e andando para ninguém, para nenhum grande bem da humanidade que é destruído em nome da barbárie. Agora, o nível de histeria e de incríveis opiniões em que, na época da guerra, eram dadas com tantas certezas, com tantas... nós nos tornamos todos tão articulados diante da Mesopotâmia, diante do Iraque, diante da guerra, sabe, é sempre assim, em que você realmente não observa que você está numa guerra e que é horrível. Eu ando com as minhas filhas na rua e eu realmente ainda não soube explicar para elas o que outras crianças estão fazendo no meio da rua, tacando bolinhas no sinal. Isso para mim me choca mais do que a Mesopotâmia, me desculpa. Entendeu? Então, realmente, assim, é um ponto de vista que eu, de novo, me falo aqui, correndo o risco de novo, ser apedrejada e correntes pela internet. Entretanto, eu acho que um pouco de honestidade e de você olhar a desgraça próxima e fazer alguma coisa, eu faço coisas a respeito da desgraça próxima. Estou me queimando horrores em nome dessa discussão. E enquanto os VJs ficam falando, a Mesopotâmia... É que tinha um poema que acho que é do Brecht, que dizia assim, pegaram um negro, mataram, eu não fiz nada porque eu não sou negro. Pegaram não sei o quê, mataram, eu não fiz nada porque acabaram com os jardins, o jardim não era meu, tal. Até que um dia vem a mim, pegam a mim, e aí eu não tinha ninguém para ajudar. Eu não sabia que a vida era assim. Não sabia? Não.
Quantos anos você tem? Eu vou fazer 36. E não sabia ainda que a vida era assim? Agora, depois dos 30 para cima, que eu estou vendo a dificuldade da vida, os problemas, a violência. E tenho muita preocupação com meus filhos, né? Eu não leio o texto das entrevistas que dou, só olho a foto. Você, graças a Deus, não vai ver esse programa no ar, então. Ah, eu vou ver porque eu assisto esse programa, eu gosto Ai, dele. meu Deus do céu. Não, eu vou ver. Dá um abraço aqui, que é a única coisa falsa desse programa. É um abraço. As coisas não dão certo, nunca deram certo, não foram feitas para dar certo. Nós é que temos a ambição do alinhamento e da simetria. E até inventamos deuses perfeitos, construídos à imagem e semelhança do que sonhamos. As coisas não dão certo, nós é que cerzimos o pano, obturamos o dente, remendamos a fronteira no mapa e inauguramos na estátua de chumbo um simulacro de ave. Queremos crer que as coisas dão certo, que as coisas agora estão dando certo e, se Deus quiser, sempre darão.